Igual você falou, você não trabalha o passado, né? Mas assim, as coisas que aconteceram com você te fortaleceram ali, tipo assim, serviu de ponte, né? Pra chegar até, ou seja, foi o divisor, né? Pra você trabalhar com o futuro, não com o passado. Ou seja, tudo que você passou te moldou pra você trabalhar o futuro. É isso, né? Sim, aí você tá Bacana. completamente certo, exatamente. E o coach fala muito isso, assim, apesar do que te aconteceu, junto o que te aconteceu, e vão abrir uma lojinha de limonada. Massa. Legal. Outra coisa também que é interessante, quando esse momento que você fala do seu marido, né? Quando ele te cobrou dessa maneira, você soube entender também, porque tem isso, né? Às vezes a pessoa ela não aceita. Ela fala, Acho que tem muito o quê? disso Você fala também, assim, não, mano. como assim? Tá tudo certo. Acho que não, a pessoa não aceita, né? E você, pelo menos, você tem essa visão de uma autocrítica, uma autovisão de tipo assim, vou ter que mudar alguma coisa, né? Isso é bacana. Isso você também passa um pouco no livro sobre essa coisa de você se autoanalisar, porque igual eu falei, às vezes tem gente que fica naquela, não, acho que não preciso mudar, acho que eu tô certo. Boa. Vai saber. Eu passo sim, justamente por causa da questão do autopertencimento, né? Porque se você achar que você realmente não nasceu por um motivo, ou que você só incomoda, ou você ficar se auto-julgando, você ficar se auto-vitimizando, logicamente o mundo pode ser cor-de-rosa, um arco-íris do jeito que for, para você sempre vai ser o pior dos cenários. Ah, o marido tem culpa, os filhos têm culpa, o governo tem culpa, o chefe tem culpa, todo mundo tem culpa, né? Os teus pais têm culpa, Sim, menos você tem culpa, né? Então é sobre isso sim, com certeza, é esse cenário da gente ressignificar, sabe? E trabalhar a autocura. Por isso que eu falo assim, tem uma escritora que é incrível, que é a Cristina Arakaki, que ela fala que o mundo ela é um hospital-escola, mas ninguém cura ninguém. Você decide ser curado, você decide aceitar ajuda, você decide isso, né? Então, por isso que é a velha história, né? De que ninguém ajuda ninguém também, ninguém motiva ninguém e ninguém cura ninguém. Legal. E tem um outro lance que é bem interessante, que fala que você conversou com o padre, com o Sheik, Osama, né? Que já teve aqui o Sheik, e também com uma pastora. Nessa sua procura de pertencimento, foi qual que fora o que mais você se identificou no lado espiritual? Se você procurou, você já fazia parte da Igreja Católica, mas você tinha uma relação, um diálogo com o pastor e com o sheik. Aonde que você, ou se você também chegou a passar por outros tipos de religião, ou não, foi nessas aqui que você se baseou para você chegar no consenso que você chegou hoje de pertencimento? Olha, que pergunta interessante, viu? Eu não participei de nenhuma outra religião, eu sou batizada na Igreja Católica, continuo sendo, né? Os meus filhos também são, nós somos da religião católica mesmo. Só que eu tenho uma visão universalista das coisas, de que primeiro que o voto de ser coaching também da própria profissão é o voto de não julgar. Então, eu fiquei assim curiosa em saber como é que a religião islâmica via um filho bastardo. Como é que eles se portavam na religião com relação a isso. Porque a Igreja Católica, até muito pouco tempo atrás, ela não legitimava filhos nascidos fora do casamento. Sempre foi uma grande vergonha e sempre foi muito assim, manter tudo às escondidas. Porque isso é uma dor, né, que eu falo que eu tenho assim com relação à religião, porque não é da religião, é das pessoas que estão lá à frente dessa situação, né? Que tudo tem que ser perfeito, comercial de margarina, né? Família tem que ser pai com mãe e assim por diante. Então eu não queria que fosse um livro sobre conversão de ninguém para a Igreja Católica, primeira coisa. Né? Interessante. Ok? Então aí eu fiquei curiosa em saber como é que a religião islâmica lidava com essa situação sobre esse assunto. E da mesma forma fiquei curiosa em saber como a religião evangélica também lidam com esse tema, conversam sobre isso. Como é que como lidam com essa situação quando ela acontece. E sim, da religião islâmica, mas porque eu acabei trabalhando com algumas pessoas ao longo da vida, como eu falei com o seu Kamal, né? Quando eu fui secretária dele, eu li o Alcorão inteiro.
né? O que eu sempre gostei muito, então, principalmente porque eu vi que lá no Corão tem um capítulo inteiro falando sobre Maria, eu acho lindo isso. E na nossa Bíblia Católica não tem, né? Ela foi tirada, na verdade, o Evangelho de Maria da nossa Bíblia Católica. Então, eu fiquei muito, por isso da proximidade, né? E aí, logo que eu fui conversar, né, lá na mesquita, eles me receberam com os braços abertos. O Sheik é uma pessoa generosíssima, né? Incrível, e foi incrível ter conhecido ele, assim, conversar sobre isso com ele e tal. E a maneira com que ele coloca no livro isso de uma forma tão linda, sabe? Foi incrível. E também a pastora Genoveva, porque a gente eu sou uma pessoa que participo de muitos eventos sociais, de muita coisa e tal, e quando me convidam para algumas coisas, tem um chá rosa, tem um chá do não sei o que e tal, eu acabo participando, e eu fui convidada para ir no chá rosa. E eu tinha acabado de decidir escrever sobre o livro, estava começando a escrever quando eu fui no chá rosa, do ano passado. E aí, a pastora Genoveva estava lançando o livro dela, A Menina da Janela, falando sobre a orfandade dela com relação a Jesus Cristo e quanto ela de verdade encontrou, né, na espiritualidade, o senso de pertencimento dela, de alguns traumas que ela passou, inclusive na infância e tal. Eu falei, gente, só pode ser um sinal dos deuses, né, porque eu estou escrevendo sobre isso, aí eu venho num evento como esse, daí estou ouvindo sobre o que é a religião evangélica, um testemunho de uma pastora, foi na hora, terminou a conversa dela ali, ela se despediu de umas pessoas ali, eu falei assim, estou escrevendo um livro, é para falar sobre isso e tal, topa vir comigo? Ela falou assim, claro, na hora. Que legal. Foi incrível. E daí também, da mesma forma, trazer a parte de estatística, essa base mais com relação ao direito. Então, eu fui conversar com a juíza, excelentíssima juíza da Vara da Infância e da Adolescência, a doutora Luciana Saad Balalai, que me recebeu muito carinhosamente, gentilmente também lá no gabinete dela, né? E topou também escrever um capítulo do livro falando, né, sobre o que ela passa como juíza no dia a dia, tendo que resolver esses conflitos entre as famílias. Que interessante isso, hein, cara? Nossa! Essa disfunção da sociedade que ela fala, cara, se as pessoas simplesmente parassem e quisessem conversar, eu não ia resolver tantos litígios como eu tenho que resolver hoje, entende? Caramba! E ela me explicou sobre esse meu direito que eu tenho, né, que eu também não fazia ideia. Quem nunca tem que passar, às vezes, por um perrengue, e às vezes não sabe como resolver o perrengue. E ela foi muito, e eu perguntei para ela, doutora, para eu resolver essa situação agora, às vezes quando a outra família se nega a fazer o DNA, eu tenho direito? Ela falou, você tem todo o direito de você solicitar o exame de DNA e fazer se você quiser. Ela falou, você encaminha através de um advogado, o juiz delibera, e aí, através de sentença judicial, não tem o que não quero fazer. O juiz determina, você tem que fazer. Ou você vai preso, né? Ou você vai sofrer as consequências ali, né? E aí voltei com essa ideia, e daí ela escreveu um capítulo falando sobre isso também. Caramba, cara. Né? Então, assim, o Ricardinho Nascimento também Sim. escreveu, né, falando sobre na juventude, né, situações também que ele teve com o pai, e que através da espiritualidade, nessa aproximação com a igreja, no grupo de jovens da espiritualidade, ele pôde entender que o que estava falhando muito com ele era o homem, né, que Deus tinha emprestado para ser o pai dele na terra, e que aí mudou toda a visão e mudou todo o relacionamento dele com o pai também, né. Então foi muito legal ter essas pessoas, né. Eu pratiquei muito, hoje não mais todos os dias como antes, como nesse período, mas eu conheci o Ho'oponopono, né, que é uma linguagem incrível, sabe, de perdão e das pessoas e também de auto-perdão, que é uma filosofia de vida, ela não é uma religião, é uma filosofia, que é através do mantra de 106 repetições que você faz, que tem eles chamam de oração, mas na verdade é um mantra, né, universal. E aí o reduzido eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. À medida que você vai falando essas palavras para si mesmo e vai internalizando isso repetidamente, você reprograma. Não é aquele mesmo também. da Tina Turner? Não, qual que é aquele da Tina? É outro, né? Mas a Tina Turner também. Hã? É uma coisa assim, mas a Tina Turner passou por essa parada aí também, cara. Então...
E aí foi que essa psicóloga, né, que é a Tânia Valiati também, foi minha psicóloga durante um período também na minha vida, que eu sou terapizada, viu? Eu faço terapia forever, entendeu? Que eu falo que eu até tenho direito de surtar, mas não tenho direito de enlouquecer a vida dos outros, né? Então façam terapia, galera, que o mundo tá muito complicado, viu? Vamos descomplicar. E aí, ela é especialista também em Ho'oponopono, né? Tem uma formação incrível nessa área, também em constelação familiar. E aí ela escreve um capítulo do livro também, né? E como que você, assim, acho muito interessante por você ter passeado por todas essas paradas, acho muito interessante, cara. Mas como que hoje você participando de tudo isso, como que você consegue discernir o que é o que e como que ficou a cabeça assim, cara? Porque você tá fazendo várias terapias, você participa de várias reuniões e tal. E como que você se encontrou no meio de tudo isso? É porque eu vejo essas outras coisas como ferramentas. Eu vejo essas outras coisas como ciência. Entende? Então, para mim, existe uma divisão muito clara. Até, eu, por exemplo, eu fiz todo um estudo dentro da Conscienciologia também, sobre grupo karma, sabe? Quando você, para a Conscienciologia, é você que decide nascer. E você decide nascer nessa família, e que porque você tem um plano existencial, né, uma programação existencial de evolução. Então, por isso que para a Conscienciologia, fui eu que resolvi nascer nessa confusão. Para comer de conversa. E aí, cara? Então, para mim... Que bagunça, cara. Pois é, muito louco, e todo mundo fala, e você continua cristã, né? E eu falo, porque quando o bicho pegou mesmo de verdade, eu vou falar para você, viu? Quem conhece, quem é batizado no Espírito Santo e realmente recebe a unção de cura como eu recebi, falo, pode ter 50 mil ferramentas. Se você não tem Jesus Cristo dentro de você, meu amigo, o bicho vai continuar pegando o resto da vida. Esse vazio, essa dor, ela não vai embora. Então eu usei isso sim como ferramenta, como ciência, para entender coisas químicas que no meu cérebro estavam acontecendo, né? Que a Bíblia fala de tudo isso. Se for estudar e ler a Bíblia, é um manual universal para todas as coisas. Mesmo que você leve ela até sem um lado espiritual, você leve só como guia de vida. Como guia de vida, né? Só que às vezes é uma linguagem não tão esmiuçada como a gente tem hoje para algumas coisas, né? Mas aí, quando o bicho pegou mesmo, foi joelhinho no chão ali né, e se entregar a dor ali no altar, e foi isso que eu fiz, entende? Então, para mim, assim, eu sigo sendo uma estudiosa, uma visão universal das coisas e não uma religião tapada, uma religião cega, uma religião, assim, que não entende o que está acontecendo ao redor, né? Porque eu acho que, assim, se fosse só a religião também, sabe, me perdoem os católicos, tá? Mas de verdade, se fosse só isso, a gente não tinha padre em depressão, a gente não tinha religiosos com suicídio, a gente não tinha religiosos fazendo atrocidades com as crianças e com adolescentes. Então não vamos tampar o sal com a peneira, não, sabe? O que é fato é fato. E eu acho que se essas pessoas tivessem mais ajuda de outras técnicas, outras ferramentas, ia ficar muito mais leve. Ou às vezes até, olhando como um cara cristão também, usar o Cristo como o centro de tudo, né? Não santificar pessoas, né? Eu acho que esse é o porém da parada, né? Quando você santifica um ser humano que é falho, né? Que ele nem digno do perdão ele é, mas mesmo assim ele obteve o perdão. Se todo mundo entendesse que o centro de tudo é o Cristo, eu acho que não teria essa confusão. Mas o humano, ele é falho, né? E a gente, de alguma maneira, não consegue entender muitas coisas que acontecem na vida da gente, e às vezes numa terapia a gente consegue pelo menos colocar as coisas no eixo e fazer a vida seguir. Não é isso? É sobre isso. Eu li hoje a leitura, né, a passagem sobre Ló, que quando eles estão no deserto lá, vem um anjo do Senhor e fala para a esposa de Ló, não olhe para trás. Foi a única coisa que ele fala. E ela olha para trás e ela vira instantaneamente uma estátua de sal. E o que traz para a nossa vida nesse momento, quando eu estava justamente trabalhando espiritualidade, né? Eu já li a Bíblia, estou na segunda leitura da Bíblia, já estudo da Bíblia, né? E é isso, sabe? Eu estava olhando tanto para o passado, estava olhando só o que eu poderia ter, mas e o que eu já ganhei, o que Deus já me deu? E as graças de ser mãe do Bernardo, de ser mãe do Guilherme, esposa do Juliano, tá aqui hoje com vocês, gente, tá aqui saúde, respirando, eu não tô numa cama de um hospital, eu não tô,
sabe, sofrendo de uma doença terminal, nada disso, entende? A gente deixa, quando a gente não tem espiritualidade, quando a gente não coloca Deus no centro da nossa vida, que a gente nasceu para ser soldado, a gente nasceu para a gente servir, para cumprir o propósito. E eu senti que quando mais eu cultuava a minha felicidade interna, mais distante eu estava da espiritualidade. Eu queria ser feliz. E na verdade você nasce para fazer feliz o outro. E é sobre isso, e acho que é uma grande virada de chave da espiritualidade que foi isso, sabe? Desapega da vaidade, desapega do passado, do que aconteceu já tá lá. O que Deus tem pra você lá na frente é algo tão extraordinário, tão maravilhoso, você fica aí chorando as pitangas, contando as moedas, e Deus está, acho que assim, sabe, na abundância e na prosperidade dessa coisa, abundância de felicidade, de alegria nas coisas simples, né? E ter passado pela depressão me fez ver coisas que eu não via mais antes. Não sentir sabor, sabe aquela história do comer, rezar e amar? Sim. De não sentir sabor na comida, de não sentir, sabe, o céu tá lindo, maravilhoso, lá e você não ter capacidade de escutar mais um passarinho cantando, não ir lá fora tomar uma xícara de café e olhar pro céu e falar, Senhor, que dia mais lindo que tu preparaste para nós hoje. Entende? Então eu agradeci hoje por estar vivo, já acordei agradecendo, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu já ofereci esse nosso programa hoje para Deus. Amém. E tudo isso que a gente passa, sabe? São coisas assim que eu tinha perdido. É aquela coisa do amor, né? Que até tem um corte, acho que o Danilo falando, bem sábio, né? Que na Bíblia não trata do amor como um sentimento, é como um mandamento, né? Então você tem que amar o próximo, mesmo quem te odeia. Mesmo Você quem tem te que odeia. amar, é o amor, né? Isso. É um mandamento, não é um sentimento. Você não é obrigado a amar por sentir amor por alguém, mas é um mandamento, você tem que saber, né? Amar as pessoas. E tem um lance também, Letícia, que veio na minha cabeça